podemos começar, né? Já temos 33 pessoas online, o pessoal está entrando ainda. Tá bom? Olá, boa noite a todos, tudo bem? Obrigado aí pela participação, por terem aguardado aí o nosso início. Hoje estamos aí com uma pessoa muito especial, conhecida por todos nós, doutora Patrícia Peck. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez aqui à NAD. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco, principalmente nesse momento aqui de notícias quentinhas sobre LGPD, né? Eu acredito que todos estão ansiosos aí por um bate-papo bem rico. E também com o Luiz Felipe Moura, já também uma pessoa aqui interna da NAD. Seja bem-vindo mais uma vez aí, Luiz. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Boa noite, Peck. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Gostaria de agradecer a todos aí que estão presentes, os membros, quem não é membro também. Espero que em breve sejam também membros da NAD. E gostaria de iniciar a noite aí com felicitações aí aos aniversariantes do mês aí. Daqui a pouco nós vamos mandar as mensagens a cada um, porque nós estamos atualizando, né? E em breve teremos novidades aqui na NAD, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos começar os trabalhos. Luiz, você pode iniciar aí como o mestre de cerimônias aí com a doutora Patrícia Peck, por favor? Opa, vamos sim, vamos sim. Então, Peck, muito obrigado pela sua disponibilidade, comparecer aqui com o nosso time. É realmente uma honra para a gente estar dividindo esse espaço com você, principalmente precursora do direito digital, realmente renomada, doutrinadora, PhD, acho que alcançou todos os níveis aí que um ser humano que estuda direito gostaria de alcançar e mais, né? Tá ainda e continua em busca, né? Eu acho que essa busca de Patrícia Peck é bastante inspirador para todo mundo que acompanha sua trajetória, porque não para, né? Patrícia Peck parada não existe, né? Então é sinônimo de empoderamento feminino, empresária, mulher que estuda, né, sempre, e mãe, né, engajada realmente nos trabalhos sociais. Então, de fato, é uma inspiração aqui para os membros associados aqui da nossa NAD e também para a sociedade como um todo. Então, realmente ter essa referência aqui entre a gente hoje vai ser um espetáculo para nós. Queria então fazer nossa introdução, Peck, para falar um pouquinho da LGPD, né? A gente teve aí ontem diversos acontecimentos. Acho que quem está aí da área talvez dormiu muito pouco, né? Essa noite foi bastante intensa. Muito, está sendo. Então, primeiramente, a gente teve a questão da vigência, na sequência, teve a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o próprio decreto com algumas surpresinhas ali ao longo do caminho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, principalmente em primeiro momento da vigência, né? Essa questão desse conflito, primeiramente de poderes, essa questão toda da Câmara com o Senado, se isso tudo já estava mapeado no seu cenário. A gente buscou fontes com os constitucionalistas, toda essa questão da matéria talvez já estar prejudicada pelo próprio PL que se transformou em lei e tudo mais, foi aprovado, já decidido. Queria que você falasse um pouquinho desse cenário aqui para a gente e depois a gente fala um pouquinho da ANPD e aí já passa para o nosso tema da noite, que o pessoal está afoito para saber a sua opinião e o que você vinha trazendo sobre a vigência no back-office. Legal. Bem, primeiro, Luiz, agradeço o convite, né? Parabenizo de novo a iniciativa da ANAD, sabe, quando eu fiquei sabendo da instituição, né? Eu já falei tanto para você quanto para o Ricardo, como eu acho que vocês estão realizando um trabalho fantástico e sempre contem com o meu apoio. Acho que esse tipo de iniciativa é muito importante para o Brasil e para todos nós, né? Acho que ter uma entidade, inclusive, que possa trazer mais conhecimento compartilhado entre os associados. E fico feliz assim com a sua homenagem inicial. Eu acho que a gente é assim um eterno
estudante, né, um aprendiz. Acho que uma das coisas que a gente mais tem que conseguir se dedicar é assim, como pesquisar, né, como se manter atualizado, ainda mais quem atua numa área de inovação, de constante mudança. Então, não tem como ficar acomodado no sentido de que eu já tenho aquele conhecimento, aquela tese já é aquilo. Não, a gente precisa revisitar as temáticas, não ter só um olhar fechado no Brasil, precisamos olhar o que acontece em outros países. Às vezes eu acredito que a gente aprende pouco a fazer mais análises comparativas, né? E aí se colher mais do berço do direito internacional, do direito comparado, eu acho que traz um ferramental extremamente importante. E que para o tema da proteção de dados, eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito particular. Eu até fiz alguns slides aqui para compartilhar, vou compartilhar minha tela para ajudar na explicação do que a gente está vivenciando, porque o tema não é simples. Ele é difícil até para quem tem, digamos, um know-how mais profundo da técnica legislativa. Curiosamente, quando eu estava na Faculdade de Direito, na Universidade de São Paulo, eu me dei conta, e isso já tem mais de 20 anos atrás, que a gente aprende pouco como fazer lei, apesar do advogado ter que seguir leis, né? Então, quando eu tive meu primeiro trabalho de ter que escrever um projeto de lei, foi um sufoco. Eu falei, gente, meu Deus, como é que escreve um projeto de lei, né? E eu dizia assim, cadê a aula sobre como fazer lei, né? Você sabe fazer petição, você sabe fazer procuração, você aprende a fazer um parecer, sabe fazer um contrato e para fazer uma lei. Então, assim, eu achava isso muito interessante, né? Dentro do nosso conteúdo programático jurídico, entre outros que a gente precisa aprender. Mas, além de saber, né, sobre a lei em si, toda a tramitação legislativa, que tem toda uma questão regimental, né, e procedimental, e que nessa situação das últimas 24 horas aí deixou meio todo mundo boquiaberto, assim, porque são manobras políticas, se a gente puder colocar dessa maneira, né? Eu vou só compartilhar para a gente contextualizar aqui um pouco mais, não é nada muito longo, deixa eu só pegar aqui de volta, porque eu fui apertar aqui, já sumiu tudo. Espera aí, só um minutinho. Ah, não, eu acho que eu estou sem o share screen, precisa só habilitar para mim aqui, talvez, os poderes de, deixa eu ver de compartilhamento de tela. Mas, enquanto isso, o que eu posso dizer? O que nós estamos vivenciando, provavelmente seja, e que não é de agora, isso já vem vindo desde o final do ano passado, uma problemática no Brasil de separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Aquela visão de autonomia e independência dos três poderes, tentar deixar claro quem faz o quê, né? E nós estamos vivendo uma administração atual mais centralizadora, né, do ponto de vista... O regime presidencial ele já é um regime bem centralizador do ponto de vista do poder de um presidente, mas neste caso em especial, claro que sempre tem características específicas em cada mandato, né, de quem é, digamos, a personalidade, né, do líder político que está à frente do comando. Nós estamos vivenciando aí uma problemática de relacionamento mesmo entre os poderes. Então, quando a gente fala do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente do Executivo, né, quando nós falamos desse relacionamento. E essas movimentações já vieram com ruído desde quando começou o debate de uma possível prorrogação da LGPD ali no começo de março desse ano. Só que esse ruído não é desse ano. Esse ruído vem do ano passado, desde quando se discutiu, né, a própria regulamentação da legislação e quando saiu a própria legislação dentro já da administração atual, que foi quando saiu a 13.853 para instituir a autoridade. A gente passou o ano passado inteiro, não sei quem lembra, mas praticamente de março do ano passado até novembro do ano passado, nós passamos mexendo na lei. Até que o pessoal dizia assim, que é uma lei no gerúndio, né, que a gente não devia nem ter começado a largada de começar a contar o prazo para iniciar a transição da lei, porque praticamente o presidente anterior, o Michel Temer,
promulgou a lei em agosto, 14 de agosto de 2018, e em dezembro tivemos medida provisória, e aí, no começo do ano, assume a nova administração, porque já tinha mudado de presidente, e precisou, então, dar seguimento na legislação. Aquela medida provisória ia caducar, então ela teve que ser convertida em lei, e nesse processo de conversão em lei, a medida provisória recebeu uma série de emendas, e aí nós começamos a mexer na legislação, tivemos que trazer a autoridade, trazer uma série de artigos, e mexer numa série de artigos. Isso só foi encerrar essa discussão toda, e com a promulgação final quase em novembro do ano passado. Então, e foi quando, inclusive, todos diziam assim, tem que empossar, né? Tem que empossar, a autoridade tem que sair. Então, a gente passou um ano inteiro de 2019 nesse embate aí de executivo e de legislativo. Entra 2020 com uma promessa, que é sair o decreto de instituir a autoridade em janeiro desse ano, não saiu. Em fevereiro desse ano não saiu, em março saiu o Covid. Quer dizer, não saiu a NPD, apareceu o coronavírus. E com isso, né, o próprio Senado, e foi o senador Anastasia, junto ali com o presidente do Supremo, que liderou a iniciativa de propor a prorrogação, e quem lembra, o PL 1179 trazia a proposta de prorrogar para janeiro de 2021 a legislação, e estava tudo combinado entre o Senado e a Câmara de que iria ser feito essa prorrogação para janeiro de 2021, e o Executivo atravessa, literalmente, o 1179 com a medida provisória 959 no dia 29 de abril. Então, dá aquela sensação, né, de que foi uma devolutiva para essa atravessada, como quem diz assim, vingança servida fria. Fiquei até do dia 29 de abril até agora só esperando para dar a volta, né, para devolver a história da MP 959 com a questão de ter inserido o tema da LGPD numa medida provisória que falava de outra coisa. Sim. Se a gente for lembrar que não tinha nada a ver, né? Que a gente fala de pegar carona política, carona legislativa. Você insere um tema que não tem nada a ver com outro tema, né? No ensejo ali, no calor das emoções, para passar tudo numa situação ali. A mesma coisa aconteceu com 1179, quer dizer, tudo isso a gente está vivenciando aí e foi gerando uma situação, de novo, né, de um debate se poderia a lei entrar em vigor. O que vem primeiro? LGPD ou ANPD? LGPD ou ANPD? Ou seja, deve vigorar a lei antes de ter a autoridade? Acho que isso que foi uma grande questão colocada. E eu tive conversas com senadores, especificamente vários senadores, na Câmara nem tanto, mas no Senado o sentimento era: o Legislativo fez o seu trabalho, quem não fez foi o Executivo. O Executivo é que não executou, que não deu andamento no decreto da NPD. Então, o Legislativo não vai segurar a entrada em vigor da lei por causa do Executivo. Quer dizer, então não é um pensamento necessariamente da sociedade brasileira ou do impacto nas empresas, ou de que, de repente, se a gente dá a largada da entrada em vigor, você já tem que ter o DPO, e de que você precisaria a nomeação de encarregado numa entidade pública, ela é uma coisa muito mais formal, tem que sair muitas vezes até em diário oficial do que numa entidade privada, se a gente pensar assim, já levando a legislação ao pé da letra, né, com toda a sua seriedade e assim por diante. E aquela velha história, é a primeira vez que você vê, eu digo, é o Privacy by Brasil, sabe? Privacy by Brasil, como quem fala assim, proteção de dados à moda brasileira, parece um prato, né? Diferenciado, assim, específico. Você diz, aonde em qual país que você diz que prorrogação diminui tempo? É aqui o primeiro lugar do mundo em que alguém assina que tem prorrogação no dia 29 de abril, vamos prorrogar para 3 de maio de 2021. Depois, quando está quase encerrando o prazo para confirmar a prorrogação, a Câmara dos Deputados diz que vai vir para 31 de dezembro, ou seja, reduz o prazo da prorrogação, e no dia seguinte o Senado diz que vai entrar em vigor imediatamente
que significa tirar o artigo 4º e aí só depender dos 15 dias úteis da sanção presidencial. Ou seja, é uma prorrogação que venho encurtando, venho tendo contagem regressiva. Eu nunca vi que nem um juiz de futebol dizer que vai prorrogar no segundo tempo mais 10 minutos e começar a descontar. Ao invés dele conceder tempo e descontar, retroagir. Você já viu isso, Ricardo? Eu nunca tinha visto prorrogação descontar tempo. Você avisa todo mundo que vai ter prorrogação e depois você começa a descontar. E aí, quando chega o mês que você iria iniciar a prorrogação, né, porque você começaria a prorrogação no mês que seria a entrada em vigor, senão não teria prorrogação. Você vira para todo mundo e diz assim, não, gente, não vou prorrogar mais não. Vou antecipar. Né? Não vou prorrogar mais não. Então, realmente, é algo... Deixa eu ver se já comecei aqui a conseguir compartilhar a tela. Pronto, já consegui aqui. Deu, né? Deu rapidinho, já deu, gente. Vê se vocês estão vendo aqui a tela. Não vou alongar muito, mas assim, o que significa o que aconteceu ontem, né? Esse resumo que eu estava contando para vocês. Mas a gente vem, né, de uma medida provisória, prorrogava já, então, para todos os fins, até hoje, se vocês acessarem agora, se você botar na internet e procurar Lei 13.709, tá? E for lá no artigo 65, está dizendo que a lei entra em vigor só no dia 3 de maio. Ainda está dizendo isso lá. Exato. Para qualquer um. Né? Então, não faria o menor sentido, inclusive para alguns que estão perguntando, dizer assim, depois retroage, volta, né? Depois, quando ela entra em vigor, eu considero desde a data do dia 17 de agosto ali, porque ela foi publicada, ela é promulgada no dia 14 de agosto de 2018, foi publicada no dia 15, para entrar em vigor 24 meses depois da data da publicação, o que daria o dia 16 de agosto de 2020, que é um domingo, então entraria em vigor na segunda-feira do dia 17 de agosto desse ano, sendo que a gente só contou isso agora. Então, não tem como eu contar agora que teria entrado em vigor no dia 17 passado. Isso é quase como se fosse assim, para qualquer um que você diga isso, você diz, como assim que o artigo 65 vai ficar escrito desse jeito? Né? Porque para o futuro, quando alguém lê, a gente vai escrever um artigo, explicar qualquer coisa, tem que fazer uma série de explicações, porque quando entrar e olhar a lei, ela vai estar dita de um jeito que parece que ela entrou em vigor retroativo. Eu não poderia entrar em vigor retroativo. Né? Isso pode gerar uma discussão até o STF. Exato. Sem sombra de dúvida, se qualquer um tiver que ser penalizado aqui. Mas aí o grande debate é que a medida provisória, quando saiu da Câmara com a mexida, que eles mexeram, a medida provisória tinha um texto e eles mexeram no texto. Eles mexeram no 3 de maio para 31/12. Quando eles fizeram isso, ele virou o quê? Um projeto de conversão. O projeto de lei convertido, que virou esse PLV 34, que foi para o Senado, quando isso acontece, você tem um artigo específico depois na Constituição, que aí, então, exige que tenha que se esperar a sanção presidencial. Tá? Porque mexeu, se não tivesse mexido, nem dependeria dessa sanção. Tá? Então, isso pelo menos é o que a técnica legislativa explica. E aí, quando chega no Senado, eles explicam que, como o próprio Senado já tinha deliberado a respeito da questão da prorrogação da legislação no 1179, já teria passado prazo, já tinha dado preclusão, ou seja, passado prazo contado da data do 1179. Então, eu não poderia mais discutir essa matéria. É quase como se a gente tivesse trazido um réu para responder 2 vezes sobre o mesmo tipo de caso perante um juiz, não poderia, né? Então, mas é interessante porque, na época, no 1179, o Senado justificou que não iria abordar a questão da prorrogação, porque a Câmara tinha se manifestado e mandou o 1179 de volta para o Senado, porque iria deixar que aquilo fosse tratado no 959, na MP, na 959. Então, ficou parecendo, dando a impressão de que alguém guardou a carta na manga aí para só apresentar isso lá na frente,
ou se deu conta disso mais na frente. E por que isso, gente? Para uma pressão do quê? De que só com a entrada em vigor da lei poderia forçar a sair a autoridade, a NPD, já que não tinha saído até agora. Dito e feito, o dia seguinte do efeito dessa história inteira foi sair hoje o decreto da NPD, né? Então, como é que ficou o artigo 65? Era um pouco da explicação que estava querendo dar aqui para vocês, né? Ele acaba voltando para a sua redação original, né? Então, aquela redação original que ele já tinha. Então, essa redação vai passar a ter depois da sanção presidencial. Por isso que, se você entrar hoje na internet, ele não está alterado ainda. Não foi alterado. Tá? Exatamente. E esse período que fica do que seria ali do dia 17 até a data da sanção, eu não olhei ainda se hoje ele foi remetido para a presidência. Pode levar, às vezes, 1, 2 dias úteis para remeter para a presidência. Então, os 15 dias úteis contam da data de recebimento, quando ele é remetido lá na presidência. Aí você conta 15 dias úteis e ele entra em vigor no dia seguinte. Se a gente considerasse hoje, se hoje tivesse sido recebido na presidência e a gente contasse 15 dias úteis, isso daria 17 de setembro e o dia seguinte seria o 18 de setembro. A gente diria aqui, fazendo uma conta, que entraria em vigor no dia 18, mas isso dependeria de ter sido recebido hoje na presidência. Teria que olhar se tem um protocolo, se foi recebido na presidência hoje para a análise e sanção. Se não foi hoje, se for só amanhã, aquele 17 vira 18, aí o primeiro dia útil vira 21 de setembro. Se não for amanhã, se for só segunda-feira, aí vai, né? É assim que a gente vai contando. Por isso que, curiosamente, qualquer um que pergunte que dia que entra em vigor, a gente continua respondendo 15 dias, dia seguinte, depois dos 15 dias úteis do recebimento da sanção presidencial. É isso. Gente, como é que pode, nesse país que a gente ainda não sabe qual é o dia exato que vai entrar em vigor a LGPD? Aí você fala, gente, preciso saber a data, já entrou, já recebeu na presidência, aí vai todo mundo contar os diazinhos para poder ter essa certeza. O que é um resultado, que é um fato? Sacudiu o Brasil. Hoje é um dia que todo mundo saiu correndo para olhar o cronograma. Todo mundo que tinha planejado fazer alguma coisa nos próximos 3, 4 meses, ou só no começo do ano que vem, resolveu olhar e dizer assim, será que eu tenho que fazer isso nos próximos 15 dias? Do tipo assim, o que eu tenho que fazer nos próximos 15 dias úteis? Né? Meu Deus, tenho que nomear o encarregado, ou tenho que contratar um DPO, tenho que publicar a política de privacidade no site. Né? Então, todo mundo saiu correndo. Deu tanta confusão isso ontem, que deu até uma nota de esclarecimento do Senado por causa de uma matéria que saiu do UOL, dizendo que o Senado tinha já feito a LGPD entrar em vigor hoje. E aí o Senado deu essa nota de explicação, e aí por quê? Depois que saiu essa matéria no UOL, os outros jornais, um copia do outro, então toda a imprensa disse que ia entrar... Entrou uma avalanche, e toda a imprensa fez que entraria em vigor hoje, saiu no G1, saiu em tudo quanto foi lugar. Que ia entrar em vigor hoje. Tipo, o Brasil fez entrar em vigor hoje, né? Ontem à noite. Ontem à noite, né? A LGPD entrou em vigor hoje pela imprensa nacional. Tamanho a, digamos, perplexidade que todos estavam. Por quê, gente? Ou foi feito um combinado do governo na Câmara para o dia 31 de dezembro. O que aconteceu entre a Câmara e o Senado, e quando chegou no Senado, alguém tirar assim da manga e dizer, olha, o artigo 4º nem pode ser considerado. Então, não é nem uma questão de caducar, nem caduca, nem deixa de caducar, simplesmente nem vou considerar que isso esteja valendo para todos que a gente conversou, e eu mesma, e outros colegas que estão lá em Brasília e que convivem mesmo com Câmara e Senado, não estavam esperando isso daí. Foi comemorado por muitas entidades que protegem direitos de consumidor, de titulares, tá? Mas eu acho que a gente tem que olhar isso com muita preocupação. Nós estamos vivendo um país desalinhado, completamente desalinhado. A gente não pode, em 24 horas, entre a Câmara e o Senado, ter uma mudança
Sim. de opinião e de prazo numa coisa tão impactante assim. Isso é muito preocupante. Sim. É uma ânsia de começar tudo muito rápido, que eles atropelam tudo, né? Para mim é uma ânsia de dizer quem está mandando no Brasil, Ricardo. É quase como dizer quem é o presidente do país, assim, que tipo, quem é que mandou? A é minha, não é minha, não é minha, quer dizer, é uma situação e mais, existe um combinado aí de bastidor de uma grande vertente, já queria que a LGPD estivesse vigorando por causa das próximas eleições. Temos eleições municipais agora. Então, tinham aqueles muito preocupados que sem a LGPD as eleições estariam ainda muito soltas e muitos senadores e deputados ficam misturando o tema da LGPD com o da fake news, como se você pudesse reduzir a fake news com a LGPD vigorando. Então, todos diziam, se a lei tem que estar em vigor, essa lei é muito importante para combater fake news. Então, eu acho curioso. Não tem nada a ver, né? Não, mas se amarrou os dois assuntos. Né? Até por um convencimento que foi criado ali. É que nem na época do Marco Civil da Internet, que se justificou que seria a Constituição da Internet, né? Que era pela liberdade de expressão. Você falou, gente, mas a liberdade de expressão já está na Constituição Federal, não precisa do Marco Civil da Internet para isso. Quer dizer, então, você cria uma motivação e, de certo modo, se amarrou essa motivação. Existe uma ala muito forte que quer combater o gabinete do ódio, essa história da fake news, e é uma forma de bater diretamente nessa questão do gabinete do ódio, da fake news, é essa questão agora aqui. Então, sabe, dá para sentir que o pano de fundo disso tudo que mais é preocupante é essa questão do desalinhamento completo. Porque a gente não pode ter... Né? Não existe legislação surpresinha de alto impacto. Se é uma lei para ter planejamento, tudo bem. Todos disseram que foi dado 2 anos, e em que, no ano passado, teve uma audiência no Congresso para falar que não podia entrar em vigor a LGPD sem ter a ANPD, sem ter a autoridade. E no começo desse ano, em março, foi o próprio Congresso que liderou a bandeira de que, com a pandemia e a crise, deveria ter mais tempo para que você pudesse implementar a LGPD. E aí, de repente, passa uma borracha nisso tudo, finge que nada disso aconteceu, porque dizer que o artigo 4º nem poderia ser apreciado é dizer, não, gente, nada disso aconteceu, volta e estamos de novo na situação anterior. Então, é nesse sentido que é preocupante, porque você não sabe nem... É quase como ter dito que tudo que aconteceu no dia anterior na Câmara dos Deputados também não valeu nada. Sim. Aí há quem diga assim, então se o Senado dá essa mexida, essa virada de mesa, não deveria voltar para a Câmara? Sim. Eu também fiquei com essa dúvida, né? Também tinha ficado, mas aí disseram que, como é um assunto que, segundo o Senado, é um artigo que nem deveria ter entrado, nem deveria ter sido apreciado, não tem nem por que devolver para a Câmara, porque não tem o que ser discutido, era só se você tivesse alterado, mexido de novo no prazo, no artigo. Então, essa pedalada legislativa, se a gente puder dizer dessa maneira, ela foi muito perspicaz ou inteligente no sentido de que ela deixou sem movimento, aquele jogo do xadrez de checkmate, né? De que você diz assim, nem volta para a Câmara, e mesmo que vá agora para o presidente, mesmo que ele dissesse que vai vetar, que não vai sancionar, aquilo que tem agora do PVL convertido, né? Ele já não tem mais o artigo 4º, ele não tem nada que dizer a respeito dessa temática. Sim. Não tem, não está mais ali, simplesmente não está mais ali. O gato comeu, né? Então, não está. E o que aconteceu no final, de efeito mais interessante, saiu o decreto da ANPD. Qual é o único receio? O decreto saiu? Saiu. Era da forma que a sociedade queria e esperava? Não era. O que a sociedade queria e esperava, que a autoridade, depois de toda essa demora, já saísse com mais autonomia, com mais independência,
E o que aconteceu aqui, quando saiu o decreto, que é o que a gente observa, é que todos os seus cargos, sim, são indicados pelo presidente, como já era, ficou totalmente amarrada na Casa Civil. Só que ainda mais preocupante que isso é o Conselho. E quando você olha o Conselho na estrutura organizacional, que é o órgão consultivo, e que desde o ano passado estava sendo indicado, se a gente olhar, né, eu até tenho aqui numa anotação minha, porque a gente está tendo que estudar isso tudo. O Luiz falou que não para de estudar, é verdade, né? Você acha que já sabia alguma coisa? Pronto, está tendo que estudar tudo aqui, tem que atualizar de novo, né? Tem que ser. Quando você olha aqui o Conselho, né, no artigo 15 do Conselho, está lá o parágrafo 2º que diz: os membros do Conselho Nacional e de Privacidade e seus suplentes são designados pelo Presidente da República. Ele passa a designar todos os membros do Conselho também. E no artigo 7º diz que, na ausência de indicação dos membros do Conselho pelo parágrafo 5º, que são os que estão indicados pelas entidades de classe e assim por diante, o Presidente da República escolherá livremente os membros do Conselho também. Então, eu já ouvi dizer hoje que vai ter bastante militar, vai ter bastante militar no Conselho, né, trabalhando lá no Conselho e assim por diante, né? Eu não vou criticar no sentido técnico, né, de você pensar que é um órgão que precisa ter bastante conhecimento técnico de segurança cibernética e assim por diante. Mas é uma autoridade com muito poder, quando você pensa tudo que ela vai poder regulamentar, inclusive todos os contratos e convênios de compartilhamento de dados pessoais entre o ente público e o privado estão sujeitos a serem vistos e revistos pela autoridade, né? E tudo isso aqui recebe indicações do presidente e pode pedir para ver relatórios. Lembra que ele disse que eu quero ver o relatório para o Moro, que ele perguntou, que ele disse, eu acho que eu tenho que ver o relatório. Já deu uma confusão, né? E já deu uma confusão, né? Então, assim, aqui a gente fica naquela questão do quem vigia o vigia, né? A autoridade realmente deveria vir com um grau de independência, de autonomia. Então, assim, na hora em que, de um lado, né, toma lá da cá da LGPD com relação a fake news, do outro lado sai a autoridade totalmente vinculada não só à presidência, mas ao presidente. Isso muito preocupa, porque nós sabemos da complexidade que vai ser essa adequação em 100% das empresas que vão ser atingidas. Mas também nós sabemos o quanto as empresas não estão preparadas, né? Você coloca a própria legislação do Código de Defesa do Consumidor, até hoje tem empresa patinando, né, nos princípios básicos do direito do consumidor. Imagina com uma autoridade como essa, como você bem apontou, toda essa característica, a gente também não posso falar, né, não posso julgar, mas é complicado, porque será que terá a sensibilidade que nós esperamos? E a autoridade ainda vai regulamentar a multa, a aplicação de multa. Então, ela tem esse poder, né? Está bem certinho isso no decreto, né? Bem desenhadinho lá. Tem bastante capacidade arrecadatória. Exatamente. Então, até então, a multa iria para um fundo, que é o FDD, mas como ainda está sujeito à regulamentação da autoridade, de novo, né? Vamos ver o que vai ficar. Então, essa matéria e vários destes artigos, é como se a gente dissesse assim que a lei está sujeita ainda a uma redação complementar executiva, não legislativa. Essa autoridade vai legislar, né? Ela tem esse poder, ela não é só fiscalizatória, ela é regulatória, né? E acho que foi aí que talvez, né, de novo, aquela jogada do xadrez que alguém deixou, vamos agora brincar do outro lado, fez a dama, sabe quando você faz a dama, ele faz assim, aí a dama come em todas as posições do tabuleiro, né? Nos colocaram em xeque. E aí o que priorizar, né? Aí até depois posso descompartilhar aqui a tela, a gente debate mais um pouquinho, mas tem coisas que não importa o tamanho da empresa, não importa, tem coisas que são mais prioridade 1, assim, sabe? Então, a política de privacidade atualizada nos canais digitais. Hoje eu estava vendo que o próprio WhatsApp
né, pegou e correu e já deu uma divulgação aqui da política de privacidade atualizada para o Brasil. Uhum. Acho que Exatamente. teve, na dúvida, se entrar em não em vigor, já manda. Exato. Foi isso mesmo. Teve essa atualização. E É, também, né, a PEC abriu falando da importância do estudo do direito comparado também, e trazendo essa questão para o debate, a própria vinculação ao presidente, né, como a PEC falou, mais bem direta mesmo, não vai nos equiparar ao que tem de melhor se a gente falar de direito comparado, né? Se a gente vê aí a própria ICO, né, a Autoridade de Proteção de Dados aí que a gente vê totalmente financiada por empresas privadas aí no Reino Unido, então a gente tem aí autoridades independentes, né, em outros países que já têm a privacidade e proteção de dados, um outro aspecto, com certeza mais evoluído, já trazendo como uma cultura já de Segunda Guerra Mundial, evoluindo e tudo mais, há um aspecto de uma GDPR e tudo mais, e você vê que a gente está caminhando por um lado totalmente inverso, né? A gente tem lá na LGPD a disposição de que após 2 anos da instituição, né, da LGPD, você teria aí um caráter de definição, né, da vinculação ou não à administração pública federal, mas do jeito que está sendo posto, dificilmente a gente está vendo que essa situação não vai prosperar. Eu acho que isso vai continuar, e é possível que ainda a PEC, né, a PEC 17, com certeza deve passar por uma aprovação e isso deve ficar vinculado, o que para nós nos coloca num cenário de direito comparado internacional com relação à proteção de dados, eu entendo, né, mais fragilizado, né, não em alta, e ainda pode nos complicar ainda com a nossa intenção, que era figurar num dos países para a OCDE, quer dizer, foi o início da preocupação, né, por que promulgar tão rapidamente a LGPD e tal, para cumprir das lacunas, das inúmeras lacunas normativas que a gente tem para cumprir os requisitos da OCDE, não só essa, como de preço de transferência, que o Brasil também não cumpre essa exigência fiscal, né? Então, todas as promessas há tanto tempo, isso num outro paralelo aí legislativo, só como exemplo. Então, né, como a PEC falou, a gente estudando e vendo como é o comportamento, a gente está indo por caminhos muito controversos, né, com relação ao LGPD, né? Tanto a questão dos poderes e agora a instituição da NPD. Tanto se esperou para estar se desenhando de uma forma um pouco duvidosa, né? Qual seria a intenção? Inclusive, a gente sabe com algumas questões que a gente teve de decisões, com a agência de inteligência, né? O próprio STF questionando algumas coisas. Então, vamos para ver qual que vai ser o nosso destino, não é, PEC? Exatamente. Eu acredito, e aqui a gente tem que ficar com esse alerta, né? Por isso, assim, aquela história, um olho no gato, um olho no peixe, né? Acho que dos dois lados, acho que é válido. Não sei dizer quem é o gato e quem é o peixe, né? Mas Exato. com toda certeza a gente vai aí ter uma iniciativa, assim como estamos tendo essa disputa, sinceramente, entre os 3 poderes, a gente também vai ter um embate entre autoridades. Não Sim. achemos que essa autoridade vai chegar assim, tá, se posicionar, né, como uma autoridade recém-chegada, sem as demais também terem os seus entendimentos a respeito do tema. O Ministério Com certeza. Público, que um PROCON. Acho que ficou mudo para mim só ou não? Ah, ficou mudo para mim também. Eu estava Ficou recebendo uma mudo. mensagem. Oi? Ficou mudo. Acho que ficou mudo o seu microfone, Peck, na fala da autoridade. Eu E estava até... recebendo mensagem da conexão está instável. Ah, tá. Será que é o não sei. É estranho, Eu né? acho que a conexão dela estava instável e acho que caiu. Porque acho que
compartilhamento está aqui ainda. O melhor é cair, sair e entrar novamente. Será? Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Não, deixa eu mandar uma mensagem. Tá? Mandar uma mensagem. Voltou? Voltou. Oi? Voltou. Coisas da tecnologia, né? De repente, acho que desapareceu todo mundo, agora voltou, né? É o rush das lives. Alguma coisa que rola, é a hora do rush, verdade, das lives, deve ser. Tá todo mundo aí. Dá um medo aqui das instabilidades. Não é verdade? O Carlos Eduardo, que é um dos supervisores aqui do Comitê de Privacidade, ele disse que a gente se tropeçar, a gente acaba caindo numa live mentira no meio do caminho. Tropeçou, cai numa live, de repente, nesse horário. Mas olha, falando nisso, com toda certeza, Luiz, você tinha perguntado, de ontem para hoje, nós estamos assim, ainda, né, absorvendo tudo isso, apoiando muitos dos clientes em revisão do próprio cronograma, por isso que eu estava mostrando aquela lista ali de prioridades. Hoje teve um boom já de solicitação de clientes que querem um apoio para definição de DPO, para suporte, né, do DPO as a Service, porque ele sabe que ele não vai conseguir ter um encarregado até, sei lá, daqui a 15, 20 dias, e ele quer poder ter o canal, né, porque o 41, parágrafo 1º, exige que se tenha a informação pública do canal do encarregado. Isso é no primeiro dia que a lei entra em vigor, porque é por onde você recebe a requisição dos titulares, das autoridades, e não é só da ANPD, de qualquer autoridade que queira falar sobre dados pessoais. Imagina que você tem um desligamento de funcionário, depois aí de setembro, e esse colaborador que venha sair da empresa venha questionar, por exemplo, se a empresa estava ou não tratando dados pessoais com a devida proteção ou com transparência, ainda mais que a gente está tratando muitos dados pessoais sensíveis por causa da pandemia, as pessoas estão trabalhando em home office, pode ter algum tipo de questionamento no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho pode querer mandar uma requisição pedindo esclarecimento sobre proteção de dados pessoais, e seria isso mandado para o contato do DPO, que é o encarregado, está publicado no site. Se não está, você tem já uma primeira violação à legislação? Tem. Vai poder aplicar a multa dos 52? Não, porque a multa é só a partir de agosto de 2021. No entanto, não quer dizer que você não poderia, dentro daquela interpretação daquela outra autoridade, entender que você esteja descumprindo com aquilo que a legislação tinha previsto e ela aplicar uma penalidade prevista dela própria, né? Então, aquilo no ensejo, no contexto, né, analisando legislação trabalhista, analisando a legislação de proteção de dados, ela entender que você não está a contento, né, atuando como deveria. Ela não vai poder aplicar a multa da ANPD, mas ela pode aplicar a dela, a que ela entenda como aplicável. A mesma coisa acontece com um Ministério Público ou PROCON, um caso de consumidor. Sim. Então, as empresas aí de telemarketing, né, que não sei o quê, as pessoas estão recebendo ligação de robô, né? Aí o robô fica querendo te oferecer, né, um planinho daqui, um planinho dali. E aí isso acontecendo depois que a lei já está vigorando, aí está lá no artigo 18 dos direitos dos titulares, parágrafo 8º, que o titular pode fazer reclamação para os órgãos de defesa do consumidor. Essa autoridade, na devolutiva, iria pedir esclarecimentos para quem? Para o canal do DPO, né? Por isso que essa publicação do contato do encarregado. Então, assim, esse tipo de preparo da política do encarregado, tá? São as primeiras providências vitrine, né? Que são importantes de já serem observadas. Fora quem tem balcão, né? Uma farmácia, um supermercado, loja. Apesar da gente que atende no ponto de venda, no PDV, posto de gasolina, todo mundo ali capturando dados pessoais e que a gente tem que orientar aquele colaborador. Qual o seu CPF?
a pessoa grita, né? Não é assim que a gente captura dado pessoal, gente, pelo amor de Deus. Verdade. Você fala, meu Verdade. Deus, quando ainda é digitando, né? Que a pessoa fala assim, digita aí, né? Porque, nossa, é que nem balcão de hotel, que a pessoa fala, seu endereço, seu telefone, e as pessoas tudo na fila ouvindo, assim, junto com você. Exato. Você fala, que é isso, gente? Cultura zero. Pode falar o seu CPF, que eu estou digitando aqui, aí o atendente está lá. Se tem alguém... de trás também, só de trás de você também, tá na frente e de trás. Já sai com uma empresa no nome, né? Já o CPF já pega o número do cartão que está passando na hora, já faz. E ainda fala do programa de pontos, mas que programa de pontos, né? Cadê o regulamento, né? Não informa para que serve, né? Então, essa legislação tem espaço para você sair assim, você só não vai multar quem você não quer. Tipo, só se você disser assim, não, isso aqui deixa, coitado, isso aqui não vai ter nem condição de pagar, porque se você olha ao redor, a nossa problemática é atender a requisitos mínimos exigidos pela LGPD, mas mínimos exigidos pela LGPD. Então, por isso que a nossa distância com relação à implementação que foi na Europa do GDPR, ele já tinha uma cultura, sabe? Mesmo de balcão, de manuseio, você não sai pedindo coisa, o princípio da minimização. Aqui a pessoa vai mandar um negocinho, uma listinha, uma planilhinha, copia todo mundo. Né? Você fala, para quê? Nessa multiplicação de base de dados. O pessoal faz processo de seleção, joga currículo no lixo sem picotar. Hoje eu estava procurando o caso, deixa eu até ver aqui, essa empresa que saiu criticada, o RH, empresa de RH de Manaus que joga currículo de candidato na rua e gera indignação. Não sei se vocês lembram disso, desse caso, gente, que chocou todo mundo com um monte. Tá bem aqui, se você... Aqui, ó, após passar todo dia procurando uma oportunidade de emprego, pessoas reclamam da atitude da empresa que jogava assim, o lixão na frente da empresa, cheio de currículo espalhado. Deixa eu ver se dá para compartilhar a tela, porque é assim, sabe? Uma empresa de seleção, é empresa de seleção de RH, que outras empresas contratam para fazer a seleção, entendeu? Mas não precisa ir muito longe, não. Se formos ali na rua 7 de abril, no centrão aqui de São Paulo, nós vamos achar algumas empresas, você vê lá currículo no chão, você vê currículo fixado na parede, você vê aquelas gavetinhas com vários currículos, o pessoal vai colocando ali e espera que alguém pegue. Então imagina o quanto tem pessoas maliciosas que pegam. E até sobre essa questão de minimização, os próprios bancos, né, aqui do Brasil, eles têm uma postura muito diferente dos bancos internacionais. Você negociar com o banco internacional, você vê que a parte toda de cadastro, do representante legal, ela é totalmente diferente aqui do Brasil. Aqui do Brasil ainda precisa mudar, vamos entrar nesse tópico lá para frente, aqui a gente já logo muda a chavinha para a gente acelerar um pouquinho, mas só sobre essa questão da minimização que a PEC falou, é muito verdade, né? Na Europa, um banco europeu, você vai fazer um cadastro e tal, é um outro tipo de perfil. Tem uma questão de due diligence muito importante, mas aqui no Brasil, a questão, eles até exportam todo o cenário do atendimento para a pessoa física, para a questão da pessoa jurídica, e aí misturam-se todos os papéis, e a questão da fraude fica uma questão toda sem limite, e você acaba vendo o banco negociando e realmente utilizando daquele contrato com a pessoa jurídica para fazer aí todo um merge, né, de dados dos colaboradores daquela empresa, ou dos dados do representante legal, às vezes solicitação de endereço residencial, às vezes do representante legal, será que faz sentido? Às vezes do gerente da operação, mas não faz tanto sentido isso. Então, a gente acaba vendo, ou do cônjuge, né, mas que nível isso tem a ver com a representação do administrador da companhia. Então, assim, temos um cenário para falar dessa minimização e sobre a questão também dessa imputação de outras multas e tudo mais por outros órgãos. Eu e a Milena, supervisora também do comitê aqui
eu coordeno a de privacidade, a gente escreveu também no nosso anúncio da vigência aqui no LinkedIn, essa questão, PEC, do campo de risco, né, versus o campo da ilegalidade, que é isso, né? Uma vez vigente a lei, não cumprindo o requisito, você já estaria no campo da ilegalidade. E aí, qual é o prejuízo que você está submetido, né? Qual vai ser o prejuízo que vai ocorrer? Porque já não é mais um cenário de risco, é um cenário de ilegalidade. Então, você já está ali, peito aberto para levar o tiro, né, ali no meio do campo de guerra, né? Já não é mais um campo de vulnerabilidade, onde você pode talvez cometer alguma decisão aí de risco. Não, você já escolheu atuar no campo da ilegalidade e tomar o tiro ali a peito aberto. Então, é importante tomar cuidado com esse ponto. Queria, então, passar, PEC, para o nosso tema da noite mesmo. Obrigado pelas explicações muito ricas, acho que esclareceu bastante e tem total sinergia com o que a gente tem lido, visto. A gente conversou bastante ontem no comitê, com os constitucionalistas e pessoal que está estudando bastante. A gente também leu bastante sobre essa dúvida, né, se voltaria, e, enfim, muito bom, muito boa explicação. E falando sobre, então, a questão da transformação digital, né, e as novas regulamentações, queria, então, falar uma frase que eu li hoje, achei muito interessante, sobre a questão do isolamento social, né? Isolamento social acendeu um alerta, né? Inovar é preciso. Se eu vi numa rede aí de contabilidade, jornal contábil, eu achei interessante, acabei não encontrando o nome do jornalista ali para fazer a referência, mas é uma verdade, né? E nesse paralelo, Valentim Biasotti, um head de inovação, aí, um CEO, ele disse assim: inovação deve se manter no DNA de toda a empresa. Nesse sentido, ela orienta o desenvolvimento de negócios e também o desenvolvimento socioambiental. Que nesse sentido, eu sei que você é uma empreendedora, inovadora, em que pese consolidada, empresária, estável, tem um trabalho social aí de longa data, aí o Start, né, transformado em OCIP, né, conseguiu se elevar a essa estatura. A gente fala um pouquinho dele quando a gente chegar na parte nacional. Você realmente, como uma mulher inovadora, trabalhou com esses processos em diversas empresas que você prestou assessoria da transformação digital. Hoje a gente viu, com o cenário da pandemia, o empresário tendo que se reinventar, trabalhar com esse novo conceito, que às vezes era uma palavra de um jargão de vou transformar tudo, vou colocar tudo na internet, está tudo bem, quando na verdade não é. É um jogo muito mais estratégico, de ganhos, de propósitos e realmente movimento cultural, né? Então é um processo lento, né? Às vezes você tem um processo de 2 a 5 anos de mudança, que precisou ser rapidamente alterado por conta da pandemia. A gente precisou mudar, e a inovação que no comecinho da pandemia o empresário falou: eu não vou gastar mais com inovação, deixa isso parado. 2 meses depois ele falou: não, inovação entra agora, eu preciso inovar, eu preciso promover a transformação porque o mercado está mudando e não vai ser agora que vai voltar. Eu não vou mais ter loja em balcão, eu não vou mais ter atendimento presencial, eu não vou mais ter público, eu tenho que arranjar alguma outra forma de atender o meu público, seja prestação de serviços, seja venda de produtos, seja logística, eu tenho que inovar. E aí as células de inovação voltaram a todo vapor. Porque é preciso fazer essa transformação digital para quem ainda estava atrasado, né, o que já deveria ter feito, e fazer essa questão de conciliação de propósito, cultura, migração de todo esse cenário para a digitalização dos processos, procedimentos e operações de uma empresa, de uma companhia. Na sua visão, PEC, sobre os novos regulamentos e as novas leis que têm surgido na área financeira, para a gente depois falar um pouquinho sobre até alguns vetos recentes aí na educação, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse tema, mas só para a gente falar um pouquinho da área financeira e também da questão da inovação e da transformação digital, né? Fala um pouquinho para a gente o que você tem visto e desse desafio para esse setor que realmente move a máquina e se viu também no desafio de mudar, de talvez trazer uma nova estratégia para o mercado que, de fato,
se operacionalizou de uma forma diferente. Teve que também oferecer mais crédito, teve que renegociar, teve que mudar todo o escopo também de atendimento ao cliente, todo um novo cenário. Ei, Luiz, primeiro é lógico, né, os temas de inovação, de transformação digital, são sempre, acho que aqueles que são os preferidos, né, os melhores, aquilo que a gente melhor pode trabalhar. Eu gosto muito de uma fala, né, acho que assim, até rapidamente, só para colocar aqui, acho que como referência, né, essa fala aqui do Don Tapscott, né, ele tem uma visão de que a gente vive um modelo de open society, né, que tem 4 princípios fundamentais: colaboração, transparência, compartilhamento e empoderamento. Ele tem um livro muito bom, né, Digital Generation, e a gente está vivendo a sociedade livre e aberta, e de dados abertos. E por isso a importância de uma legislação de proteção de dados. Porque quando você fala que o dado é aberto, e ele é, né, e é para ser uma sociedade de dados abertos, ele é aberto e pode ser utilizado desde que seja de forma transparente, desde que ele seja compartilhado seguindo requisitos de segurança. E eu preciso utilizá-lo para finalidade informada, que foi informada. Então, assim, não é que nós estamos trabalhando uma legislação de proteger dados no sentido de fechá-los, de que eu não possa ter a informação, mas é para viabilizar a Open Data Society. Por isso que a gente está indo para Open Banking, por isso que a gente vai conseguir viabilizar Smart Cities, tá? É toda a interoperabilidade de informações necessárias para ganhar esse salto, que é essa sexta onda, que é a onda que foi ali pensada, planejada pelo Schumpeter, que começa a partir de 2021, a sexta onda de Schumpeter. Nós estamos vivendo o último ano da quinta onda do Schumpeter, né? Uma onda que durou 30 anos, de 1990 a 2020. E nunca imaginamos que o último ano da quinta onda fosse ser um ano assim tão de arromba, né? Tão de arrasa quarteirão. Em todos os sentidos, né? Vamos fazer, todo mundo tem que fazer transformação digital, queridos, porque vocês vão ter que se livrar de assinar papel, de bater carimbo. Eu vou botar todo mundo atrás de uma tela, isolado social, tendo que conseguir fazer tudo por comércio eletrônico, digital, apertar botão, né? Usar biometria, quer dizer, vamos nessa, vamos para o smart, para a sociedade mais inteligente, né? Inteligente no sentido da inteligência artificial. E na minha percepção, ou você entra nessa carona, ou você ficou. Tipo, a sexta onda ela tende a durar 25 anos, ela vai nos levar praticamente até 2045, o ano da singularidade, pelo menos todos os livros de singularidade. E aí, eu costumo conversar com os meus colegas de estudos de inteligência artificial, será que a gente vai estar aprendendo robô na rua? Ah, vai ser muito divertido. Aí a gente vai ter que pensar assim, nossa, chegamos finalmente, né, no ano de aprender robô, vamos ter que pensar que lei para isso, tá? Né? Robô fazendo parte de quadrilha, porque já faz. Se a gente pensar que você usa bots do crime, né, para atacar e assim por diante. Eu gostaria de melhorar os bots dos mocinhos, porque acho que está pendente aí, os bots dos mocinhos tá meio fraco, né, comparado com os bots dos bandidos, né? Está perdendo para o crime, né? Tem que ter igualdade de armas, não adianta, igualdade de armas, né? E quando a gente pensa isso, né, a Xiaomi, por exemplo, quando lançou a mala dela inteligente, que deu um super sucesso, que não sei o que lá e tá, e você vai pensando sobre as coisas sabendo de nós, e tudo sabendo de nós, e as coisas falando com as coisas. É isso que estamos vivendo. Ela tem até a chopeira smart. Hoje em dia, lá no escritório, quase todos os nossos projetos têm alguma coisa smart querendo ser feita. Smart geladeira, é o smart carro, a smart casa, smart tudo. Só a gente que não está ficando smart. Eu sempre digo isso. Eu falo, gente, eu quero um chip, por favor, me conecte. Aí eu penso, não, eu vou poder me invadir. Será que eu vou ter que ter um antivírus quando tiver essa conectividade no ser humano, né? E assim por diante. Mas uma coisa que eu gosto de comentar, eu gosto muito de lembrar do professor, que eu já li várias vezes, que ele fala assim, a gente só vai dar esse salto numa sociedade de data ethics. Então, junto com o modelo da própria inteligência artificial, está vindo toda uma conversa em cima de data ethics. Está vivendo o que eles chamam da quinta geração dos direitos humanos.
pensados desde lá a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a gente pensa já os direitos humanos no nível de cyber rights, e que você chega ao ponto de dizer que para eu garantir liberdade, privacidade, intimidade, vou ter que garantir, por exemplo, o direito à criptografia, né, dos dados, por conta de você imaginar que senão como é que eu protejo os dados e assim por diante. Mas aqui acho que vai uma conversa longa e por isso que, apesar da gente estar com um foco tão grande em LGPD, em fake news, em tudo isso, está andando toda a regulamentação de inteligência artificial. Eu faço parte da comissão da E2AI, só de Ethics and AI, né, que é esse debate. Do meu lado, eu fiz uma separação de uma curadoria de recomendação, eu recomendei, acho que foram 4, 8, 10 leituras essenciais sobre direito e inteligência artificial, começando do ponto de vista ético-filosófico, né, com relação às máquinas, e até uma obra muito boa. Algumas interessantes, né, como essa daqui, AI Ethics, né, que é do professor Mark Corkerman, que é essa daqui, né, tem essa daqui, que é um estudo da Harvard Business Review, também pequenininho, mas só de inteligência artificial, mas tem várias outras, né, esse aqui é excelente, do professor Paulo Vitor, Algoritmo e o Direito. Sim, né, bem legal. Essa daqui, entre outras, né, então, assim, quando a gente pensa em inovação, acho que a gente está de novo, há anos atrás, quando eu comecei, era assim, como que a gente vai fazer o nosso portal do e-business? Como é que a gente vai estabelecer o termo de uso na primeira venda de plano de saúde pela internet? Foi assim que começou o escritório, tá? Agora, justamente, como é que vamos fazer para poder viabilizar lá a operação usando drone no agribusiness? Como é que vamos fazer para poder utilizar o reconhecimento facial para uma autenticação e assinatura de contrato sem precisar de login, sem precisar de mais nada, só assinar com reconhecimento facial. Então, assim, as perguntas vão ficando mais sofisticadas, é o avanço tecnológico, né? Então, acho que nós queremos atuar nessa área, você tem que acompanhar o que o direito ele é reflexo socioeconômico, você tem que acompanhar o avanço da tecnologia. A gente está com quase tudo. Tem um cliente aí, a gente está avançando em criptomoedas, criptoativos, avançando com blockchain, avançando com o uso de criptografia quântica, né, que são os debates de modelos criptográficos quânticos e tal. Assim, não tem como você sentar numa mesa de reunião e conversar sobre modelagens avançadas de inovação, data lake e assim por diante, e aí alguém diz, agora faz o contrato para mim. Agora me diz se eu posso ou não posso fazer isso conforme a LGPD, conforme a 4658 do Bacen, conforme a circular de combate à lavagem de dinheiro, conforme não sei o quê. Verdade. É o desafio, né? E você tem responsabilidade, que você vai botar sua OAB assinando ali embaixo e dizer, faz, não faz. É o pior de tudo, né? Exatamente, tem que dar um aval. Aval, há 21 anos a gente faz isso, eu faço isso, você dá um aval lá e diz, pode ir, pode fazer, que chá comigo, que se der pau, eu resolvo. É assim. E é um aval que daqui meses pode até mudar a situação, né? Você tem que ser revista. Você põe um selo, uma marca de qualidade, que aí também depois eu tenho que ir lá explicar para o juiz, porque se às vezes você mesmo, nem o cliente, nem ninguém da sala estava entendendo direito, imagina então, compara no juiz o primeiro caso. Aí lá vai você explicar para ele, porque até ele entender, porque esses novos modelos de negócios digitais, às vezes todo mundo tem aquela primeiro, o que foi? O que você está fazendo aí? Outro dia a gente estava explicando por que um iFood entende que é ele que é dono da clientela e não um restaurante. Porque a maioria dos restaurantes não fazem a menor ideia de quem é o seu cliente, a não ser que você faça uma reserva. Sim. Para o restaurante, o que importa é que você pague.
Ponto. Ele, inclusive, te dava um cupomzinho assim de fidelidade, ele não sabe nem seu nome. Se ele souber o seu CPF, é para fim de nota fiscal. Simples assim. Não tem seu telefone, não sabe seu nome, não sabe se você vai voltar outra vez, não tem seu rosto, não sabe o que você comeu, do que você serviu, nem do quilo, não sabe nada, nada. Né? Quer dizer, hoje sim, ele dentro de uma plataforma como essa, se ela puder devolver para ele do tipo, você sabia que foram os fregueses que compraram de você, ele consumiu isso, você sabia que você está vendendo mais da pizza de calabresa do que da de mussarela? Tá? Essa inteligência e esse analytics hoje que é fornecido para ele, quem está dando é a plataforma, não é ele que sabe. E ele nem sabia, se você entrar pela porta e nunca mais voltar, ele também nem sabia quem era você. Você tem ou não, mas gente que você sempre pede para 4 pessoas na sua casa. Você acha que tinha isso de conhecimento? A transformação digital. Então, quem é dono do dado? Quem é dono do conhecimento aprendido sobre a clientela? Isso é propriedade intelectual. Isso é propriedade intelectual. Conhecimento aprendido de clientela é considerado fundo de comércio. Então, esse tipo de diálogo, ele é interdisciplinar. Você tem que entender de propriedade intelectual para conseguir entender que você não vai apagar isso por causa de uma lei de proteção de dados pessoais, porque a lei de propriedade intelectual vale e é tão forte quanto a de proteção de dados pessoais. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade. Inclusive, o próprio nem misturar alho e bugalho, entendeu? O próprio decreto da NPD trouxe muitas menções, acho que talvez pela colaboração do Guedes e tal, ali interceptando, trouxe muitas menções, acho que tem 2 ou 3, né, com relação ao segredo de negócio, né, que na LGPD passou um pouquinho batido, né, justamente por esse ponto que a PEC trouxe, para quem é fomentador e gosta e quer estudar digital, não tem como estudar sem dar uma boa estudada e aprofundada na questão da propriedade intelectual. Eu acho que não tem o direito digital sem propriedade intelectual, não existe, até por conta da questão da lei do software e você olhar a questão dos direitos autorais. Acho que o advogado de direito digital, falando para o nosso público aqui, ele tem que conhecer bem desse princípio para poder navegar sobre essas operações de negócios tão variadas. E falando de operação de negócio, puxo aqui para o Ricardo, que é inovador também, já trabalha no âmbito digital, né, cria empresas já digitais, de fato, já na sua gênese e tal. Ricardo, também queria coletar a sua experiência também, como, né, fundador da NAD aqui também, como head de inovação e como advogado, né, no seu desafio aí, a PEC falou, né, a responsabilidade do nome, né, como encarar esse desafio, né, e como que você lida, né, tem que ter pessoas próximas, estudando muito, você estudando muito, como que é lidar, passando um pouco aqui para os nossos membros, a sua experiência também, como o híbrido da coisa também, porque não só como advogado, você de fato também desenvolve, né, a tecnologia junto com seus parceiros, trabalha na tecnologia, é uma faca de 2 gumes aí, né? Como é que é para vocês? Exatamente. O que a Patrícia comentou anteriormente é exatamente o calcanhar de Aquiles, né? Na verdade, o mercado e as empresas precisam entender quem que domina, quem que é o dono do cliente hoje em dia. Na verdade, o verdadeiro dono entre aspas, né? Quem consegue dominar a relação comercial com o cliente é quem detém a experiência, né? Então, na verdade, hoje você não compra um produto, hoje você não compra um serviço, você compra uma experiência. Então, a questão, o exemplo que a Patrícia comentou do iFood, é exatamente isso. Ele proporciona uma experiência totalmente inovadora, rápida, segura, e realmente eles têm os meios, né? O iFood, 99, então, na verdade, é esse grande impacto. E na área jurídica, o grande desafio é nós tentarmos desvendar todas essas minúcias do relacionamento e traduzir isso para as empresas que, a cada dia, elas estão sendo mais expostas a esse tipo de experiência positiva ou negativa. Porque hoje, né, nessa mudança de pandemia, as empresas realmente falam, poxa, onde está o meu cliente, né?
Parece que agora o meu faturamento caiu de 100 para 20%, 10%, muitas empresas fecharam, mas é justamente porque eles nunca se preocuparam tanto com a experiência. Muita gente falava da boca para fora, mas nunca ninguém se preocupou realmente com a experiência do cliente, porque se você engaja a experiência do cliente, você com certeza você vai ter ele sempre fidelizado, engajado, e o nosso papel da questão de automatizar processos, regulamentar processos, e principalmente que estejam ligados à proteção de dados, é exatamente isso. Os advogados hoje em dia precisam ter essa visão ampla do mundo, de quem é o seu cliente, quem é o cliente do seu cliente, e como a Patrícia falou muito bem, na verdade é um mindset. Nós estamos indo aí para a sexta onda, e nessa sexta onda, vou te falar que para quem já é da área assusta, imagina para quem não está tão acostumado. Então é isso, não tem muito o que falar, é simplesmente estudar, né, Patrícia? Tem que estudar, ser multidisciplinar e vamos para frente, né? Mudar o mindset. Com certeza. Cuidadosamente ágil, né? Cuidadosamente ágil. Acho que essa é uma dica, né? Porque, de fato, conhecer o cliente do cliente é um desafio. E ser um advogado, eu acho que é isso, e um bom empreendedor é isso. Acho que essa citação é ótima, porque é muito difícil, né, PEC? A PEC me ensinou muito a trabalhar, enfim. Conhecer o cliente do cliente, conhecer o negócio do cliente, isso é fundamental, né? Voltando então, PEC, que a gente já, para não extrapolar muito tempo, queria então, a PEC passeou um pouquinho sobre a resolução 4658, citou aqui algumas questões do direito financeiro. Queria passear um pouquinho aqui, já falou de criptomoedas, aqui já deu um cenário aqui para vocês e a gente pode pesquisar. Queria falar um pouquinho agora, PEC, sobre a questão da sanção da Lei 14.040, que teve aí um grande cenário aí, explorado nos últimos dias. Sobre esse ponto, aí a gente já conseguiria amarrar as duas questões, né, de saúde e educação, né? Como que você viu essa questão do governo federal, de fato, ter vetado um grande volume de verba para a questão do incentivo das instituições públicas na questão do ensino à distância, né? Dado esse cenário, alegando que a gente já tinha gastado boa parte do orçamento de guerra, enfim, toda essa parte já exaurida, e não daria mais para investir nessa parte da educação, que de fato a gente pensa, mas o principal agora não tem, né? E como que vai fazer para frente? Então, ainda mais a questão das horas, que mudou um pouco esse cenário de horas, como que você, como educadora também, você viu esse cenário da lei, e também a outra questão, né, de agilizar os diplomas para as áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia, desde que cumpridas horas de estágio, né? Como que você vê essa aceleração de você formar esses profissionais para, enfim, talvez contribuir com o cenário de pandemia? Isso faz sentido ou não? E aí, falando um pouquinho mais do que você tem visto para aplicação, talvez, da proteção de dados também para esses dois setores, e também outras regulamentações aí que você quiser mencionar aqui para o pessoal nessa nossa finalização aqui do debate. Perfeito, Luiz. Primeiro, agradeço de novo a oportunidade, né? Eu mesmo, assim, agora, quando der 8h30, vou precisar entrar numa call. A gente está com um dia, assim, atribuladíssimo. Vocês não têm ideia. Quer dizer, tem, lógico que tem, né? Mas está entrando nas agendas. O dia amanhã vai começar com call às 7 da manhã com um presidente de empresa. Todo mundo entrou assim, agendas extraordinárias, assim, inclusive hoje. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma agenda começando 8h30 da noite, porque como eu tinha que prestigiar, né, nosso evento, eu disse, não posso, das 7 até as 8h30 não posso. Então, pode depois? Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Mas o que eu queria comentar com você, olha, eu fico muito triste de ver que a gente ainda no Brasil não está dando prioridade para a educação. Eu acho que assim, isso é realmente muito preocupante. Nós tínhamos que estar estimulando a educação e estimulando a educação virtualizada. Houve uma grande crítica de como que demorou para ter o incentivo, estímulo, até mesmo na área pública, para o apoio do acesso à internet.
para o estudante, quer dizer, para poder ter as aulas virtualizadas. E se a gente for pensar, quer dizer, não é só uma questão da pandemia, uma questão que se tudo der certo, a gente vai poder superar rapidamente, no sentido de que entre o ano que vem e que tenha uma vacina e pronto. Acho que essa mudança é uma mudança que vem para ficar. A possibilidade, pelo menos, de se aumentar mais o alcance da educação através da educação à distância, isso já é algo que a gente já devia ter avançado muito mais e que talvez esse aprendizado esse ano, da utilização maior desses recursos, muitos professores, inclusive, que tinham bastante preconceito, né, a gente pode falar isso, e nunca tinham se preparado para ministrar uma aula a partir desse tipo de ambiente, foram forçados a ter que aprender na marra a utilizar esse recurso, e agora vendo, né, como que é, e que não é esse bicho, né, de 7 cabeças nem nada. Então, eu acho lamentável, sabe, Luiz, e que a gente não esteja tendo um estímulo maior para a criação dos polos, para o desenvolvimento maior da disseminação de um ensino à distância sério, de qualidade, a possibilidade mesmo na emissão dos diplomas, de uma forma também com uso aí, a gente tem blockchain, a gente está falando agora mesmo da parte mais virtualizada, né? Então, concluindo, eu acho que a gente tem que pegar todo esse apanhado de lições aprendidas e não gerar aquele problema no Brasil da memória curta, de que depois que passou esse período da pandemia, depois que a gente se curar, né, desse vírus pontual e achar uma vacina, e volta todo mundo para aquelas rotinas habituais. Acho que não podemos deixar isso acontecer. A gente avançou muito com a telemedicina. Se a gente olhar a quantidade de serviços que foram criados, eu comecei a ver ofertas assim com preços. Você vê agora até propaganda na televisão dizendo que por uma assinatura você tem o médico, a farmácia, todo mundo aceitando a receita. Quer dizer, a gente fez um avanço em questão de 3 meses com a telemedicina. A legislação atual, né? Com a legislação atual, que nós não fazíamos nenhuma. Desde 2002. A gente não conseguia ter esse avanço, né? Então, acho que isso é a referência do que aconteceu na telemedicina, a gente tem que trazer para todos os demais setores. Eu queria concluir com essa visão e que entidades como a ANAD têm a possibilidade de ser protagonista, articulador, junto àqueles que têm a possibilidade de liderar esse tipo de pauta, de bandeira, né? Seja ali com qualquer ministério que a gente tenha que bater na porta, com qualquer deputado ou senador que a gente tenha que ter como representante ali para fazer força e voz, né? Mas a gente realmente precisa ter essa atuação das entidades com uma força maior. Às vezes a gente vê a própria OAB tão apática, algumas coisas que deveria estar lutando, mas e então acho que a gente precisa de uma representatividade mais ativa mesmo, para escolher as brigas certas. Essa é uma, da educação com toda certeza. É o caminho. Está na nossa intenção. Peck, eu te agradeço, você está na nossa finalização. Muito obrigado. Obrigada. Rapidinho, te agradeço mesmo. Agradeço realmente a Deus, assim, sem Ele nada a gente é. Então, de fato, para mim é muito orgulho estar aqui hoje. Me lembrei da nossa primeira entrevista. Sandra, Samantha e você, do nosso primeiro dia, né? Que foi todo um processo muito longo, seletivo. Se eu entrar no escritório, foi minha primeira oportunidade como advogado. Então, hoje passou um filme muito bom. Obrigado, viu? Muito obrigada, gente. Legal. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Obrigado em nome da ANAD, mais uma vez. Continue sendo essa pessoa sensacional, de sucesso, e contamos sempre com o seu apoio, assim como você pode contar com a gente, tá bom? Obrigada. Uma ótima noite. Tchau. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo. Pessoal, obrigado, foi muito bom. Obrigado a todos do comitê, foi uma honra também ter vocês aqui. Uma noite muito bacana, né? PEC tem várias vertentes, muita leitura, né? A gente vai passeando por vários temas e se lembrando de muitas coisas aqui. Foi muito bom, realmente. E encerramos aqui a noite. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, trazer aqui
alguma questão, a gente discute aqui, senão a gente dá como encerrado, né, Ricardo? Quiser colocar mais alguma coisa aqui para os membros? Não, é isso mesmo. Parabéns aí pela condução aí, Luiz, novamente. Agradecer também a Patrícia Peck, que vai estar gravada, a gente vai mandar também para ela. E já conseguimos uma boa atenção dela, né? 1h30 aí debatendo com ela, sabemos o quanto que é complicado para ela, principalmente se para nós está difícil, imagina para ela, né? Que está no centro das principais empresas do Brasil. E agradecer a todos, né? Os presentes aí, tem muita gente participando, elogiando, aceitamos ideias para a gente sempre trazer a melhor experiência para vocês, porque nós estamos aqui por vocês e junto com vocês. Então é muito bacana ver vários rostinhos aí, amigos e pessoas que a gente está sempre conversando. E se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, o canal está aberto aí, todos são de casa, não tem formalismo, aqui é bem tranquilo, fique à vontade. Isso, é verdade, pessoal. Gostei que todo mundo ficou, né? A gente foi aumentando aqui, o pessoal continua participando até o fim. Então, achei muito legal isso. Agradeço também todo mundo do comitê em peso aqui. Muito bom também. Muito bacana. Dá para ver Você também trouxe o pessoal da Trabalhista Digital todinho aqui. Muito valeu, bem. Obrigado. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. A Valéria, nossa coordenadora das relações trabalhistas no Digital, está fazendo um trabalho fantástico. Dia 10, né, Valéria? Dia 10 temos eventos. 10 de setembro, sim, teremos uma conexão internacional. Isso, o professor Manuel. Vai ser um evento muito bacana. Se vocês puderem participar, só fera, né? Nesse painel. Manda o convite aí que a gente vai. Eu estou ansioso, porque eu preciso aprender bastante coisa sobre trabalhista aqui. Ninguém melhor do que a doutora Valéria e o professor doutor Manuel, né? Lá de Manuel Portugal. David Macena. Ele é uma pessoa fantástica. Direto de Beja. Ele é muito piadista. É capaz de trazer o gato dele também para fazer a palestra. Mas ele Toda palestra o gato aparece no visor. Muito legal. Muito bacana. Obrigado pela participação de todos vocês aí. Foi uma noite bem agradável. Foi bem produtiva. Parabéns, viu, Felipe, também, pela sua iniciativa. Fico feliz com o pessoal também que é do comitê, do RTD, que hoje mesmo eu fiquei feliz, está aumentando cada vez mais o grupo. E aos pouquinhos, cada tijolinho que é colocado vai crescendo, e o que era antigamente um sonho vai se tornando um pilar forte. Sim, isso aí. Graças a vocês todos, né? É isso aí. Estaremos lá na Conta comigo em todas as reuniões aí. Legal, 10/9, hein? 10/9, quero todo mundo lá, vamos lá. 10/9. Também tem a informação do Adalberto, membro aqui do Comitê de Privacidade, que foi para sanção, né? O PLV 4/2020 encaminhado hoje para sanção. Então, a PEC estava perguntando lá, a gente tem informação aqui fresquinha, né? Ele mandou aqui para a gente, era 8/9, acabei vendo só ao longo e acabei não falando para a PEC, né? Mas é muita informação, né? Então, acho que aquela data muita informação. que era 18/9, né? Talvez seja a data factível da vigência mesmo, né? Vamos acompanhar. Sim. Mas é isso. Obrigado, professora Valéria. Foi uma honra também ter todos vocês. Pessoal, obrigado, Ricardo. Uma honra também. Eu que agradeço aí. Estamos juntos aí. Painel. E até o próximo evento. Tem muita coisa vindo aí, podcasts, eventos. E aos poucos a gente vai trazendo mais coisas. O link do evento, o pessoal está pedindo. A gente vai publicar ainda, né, o link do evento. Certo? Sim, eu sempre espero acabar um evento para publicar o outro, para não embaralhar tudo. Do próximo, né? Isso, já tem muita gente me perguntando que quer fazer inscrição, mas aí eu falei, dá um tempinho que eu criei essa ansiedade, assim, que aí já vem todo mundo perguntar qual é o link. Eu falei, calma, já vai vir, vamos primeiro prestigiar o evento de hoje. Todo mundo, um por todos e todos por um, né? Então, vamos primeiro prestigiar esse, e aí logo em seguida já vai ficar lá
no painel, já é até uma oportunidade do pessoal conhecer o site, ver direitinho a missão, valores, que eu acho que é fundamental isso. Quanto mais transparente e crível, melhor, né? É isso aí. Eu vou atualizar o evento do seu comitê, Valéria, agora no site. Aí a pessoa já pode entrar no site ali mesmo, já direciona, é bem mais tranquilo. Sim, fica tranquilo que as coisas estão caminhando. Cada dia dá um passo, dá um passinho e vai indo. É isso aí. Tá bom, gente. Boa noite, muito obrigado a participação de todos aí. Se alguém quiser finalizar. Eu fiz umas capturas de tela aqui, eu vou mandar para você, Ricardo, para você também, Felipe. Aí vocês fazem as montagens que vocês quiserem, tá bom? Certo. Se o pessoal quiser abrir as câmeras aí, podem abrir aqui, dar um tchauzinho aqui, a gente tirar um print. É verdade. Fiquem à vontade aí, pode abrir. Às vezes o pessoal fica meio tímido, né? Não quer aparecer. Dá aquela penteada no cabelo. Quem estava falando era o mediador, você, a PEC, então vamos deixar o painel para vocês. Depois aí a gente faz uma... Isso, pode abrir, ó, tem tanta gente bonita aqui, ó. Tem do Brasil inteiro aqui, Cadê de norte esse a monte sul. de gente bonita? De norte a sul aqui, tem gente... Eu estava contando aqui, tinha mais de 100 pessoas, hein? Subiu bastante aqui. Subiu bastante, né? Mas tá bom, cada evento, o pessoal gosta também porque depois fica gravado. Eu não consigo tirar aqui a imagem de todo mundo. Estou conseguindo ver você, por exemplo, agora, que estava falando, Ricardo, e às vezes o Felipe. E eu não consigo ver todos. Senão eu tiraria aqui faria uma captura. Estou no celular. Então, não tem problema. Isso, né? Na edição do vídeo eu tiro a foto, não tem problema. Tá bom. Tá. Eu também só liguei minha câmera e meu áudio agora para deixar vocês três bem à vontade para ficar melhor a apresentação. Tá. E quem sabe esperamos todos vocês no próximo Happy Hour da NAD, né, Luiz? O próximo eu vou. O próximo eu vou, sim. Luiz, Leandro participaram, acho que a Raquel também participou. Foi bem legal. Eu vou sim no próximo. Quem quiser, traga a sua bebida de preferência. Fazemos um happy hour sem juridiquês, com muita risada, piadas. Sim. Mas sempre acaba saindo um assunto jurídico no meio, não tem como. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Faz parte do sangue, né? Tá no sangue. Mas do próximo eu vou, sem falta. Tá, eu prometo me comportar, porque às vezes eu bagunço muito, né? Eu sou sério quando tem que ser sério, mas depois a gente é meio bagunceiro também, né? Tá bom, gente? Tá bom, gente. Um bom descanso para todos vocês. E olha, pessoal, já deixo aqui minha propaganda e o convite para o próximo evento, dia 10 de setembro, às 17 horas, um horarinho de final de tarde. Vai estar no site para que todos compareçam. Vai ser bem bacana. Vocês vão gostar de conhecer o Manuel David Maceno, diretamente de Lisboa. E direito comparado com a Europa, né? Nada sim, exatamente. Ele vai falar bastante coisa importante do GDPR. Legal, bacana. Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom jantar aqui, ainda não jantou, né? Verdade. Tchau, um abraço, gente. Tchau, gente. Prazer revê-los.